Lei Paulo Gustavo, Prefeitura de Montemor, 2024. Em memória de Eduardo Regi Maluf Scaranello, idealizador do projeto. Em 8 de outubro de 1905, na pequena cidade de Analândia, em São Paulo, nasceria um homem que, 26 anos depois, seria ordenado a sacerdote. E com seu trabalho, amor e fé, iria mudar para sempre a vida de milhares de pessoas. Cônego Ciríaco Scaranello. E foi em 17 de janeiro de 1937 que o cônego ciríaco chegou em Montemor, uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes. Uma das primeiras missas de cônego, filmado em 1957. Através de entrevistas de pessoas que conviveram com o padre, vamos conhecer um pouco de sua história, sua vida, seus sonhos e conquistas. Eu sou o Padre Fábio Fernandes, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, desde agosto de 2021, padre da Arquidiocese de Campinas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do grande cônego Ciríaco Scaranello Pires, que foi pároco da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio por 53 anos. Cônego é uma raridade, podemos assim dizer, tanto pelo tempo de permanência dele nesta paróquia, também por tudo aquilo que ele realizou e deixou um bonito legado para a história de Montemor e para a história da nossa paróquia. Eu sou Eduardo Ragi, sou nascido aqui em Montemor. Eu tive o privilégio de conviver com o cônego ciríaco, porque, além de ser sobrinho do cônego ciríaco, eu também fui coroinha. E me lembro de algumas passagens com o cônego ciríaco. O cônego ciríaco era uma pessoa muito carismática, era uma pessoa que tinha um domínio muito grande. Quando falava, as pessoas se prendiam muito naquilo que ele dizia, ele tinha o dom da palavra de verdade. Alguns outros fatos também que a gente acompanhava do cônego, né, é quando ele recebia muitas pessoas. O cônego, ele era sempre, muitas pessoas recorriam aos aconselhamentos dele e aos trabalhos espirituais que ele fazia. Ele era uma pessoa muito espiritualizada e muitas pessoas recorriam a ele, porque ele também tinha um trabalho de radiestesia. Para quem não sabe, né, era aqueles peão que eram soltos assim, e ele, através desse trabalho, ele ajudava muitas pessoas. O pêndulo, a radiestesia, ele trabalhava direto com isso aqui. Isso aqui ele via o presente e já via o futuro das pessoas. Era com isso aqui. Ô tio, mas como que o senhor consegue? Como que é feito? Ele falou, você tem que penetrar demais, você tem que se envolver demais, cansa. Ele é bem sensível. Ele tem 3 movimentos. Qual é o movimento? Ele falava, se ele virar do lado esquerdo, é não para a sua pergunta.
não vai ter resposta, não. Se ele virar para o lado direito, o que você perguntou é sim, é positivo. E se ele ficar nesse jogo, a pessoa está em dúvida, não tem nada resolvido. O padre descobriu muita coisa através disso. O cônego siríaco, como eu disse, né, muitas pessoas recorriam a ele. Então a igreja estava sempre muito cheia de pessoas, faziam aquelas filas, pessoas que vinham de toda a região, até de fora do estado. Algumas personalidades, eu me lembro, por exemplo, do palhaço Arrelia. O Arrelia era um palhaço muito famoso. Eu tinha até uma carteirinha e eu estava na igreja nesse dia quando o Arrelia veio fazer uma visita para o meu tio, para o cônego, e ele me deu um autógrafo, né? E era muito raro a gente ver um artista de televisão pessoalmente. Uma outra passagem que eu me lembro, em 1977, o Corinthians estava há mais de 20 anos sem ganhar um título do Campeonato Paulista. E Oswaldo Brandão, através do preparador físico Hélio Mafia, conheceu o cônego siríaco. E Oswaldo Brandão trouxe todo o time do Corinthians aqui na igreja para uma espécie de benzimento ou coisa parecida assim, para que fosse naquela decisão contra a Ponte Preta, né? Se adiantou alguma coisa, eu não sei, mas que o Corinthians ficou campeão, ficou em cima da Ponte Preta. Como prova também de quanto essa relação que o cônego siríaco tinha, eu me lembro que às segundas-feiras ele celebrava a missa às 6 horas da tarde e sempre no final da missa existia um carro com um motorista que vinha buscá-lo a mando do Conde Matarazzo. O Conde, às segundas-feiras, recebia sempre o cônego siríaco para um jantar na casa dele em São Paulo, e depois do jantar o motorista trazia de volta o cônego aqui para Montemor. São algumas das histórias que eu me lembro, né, como coroinha, como sobrinho, né, que convivi, inclusive, com o cônego siríaco. Eu sou Antônia das Dores, de Jesus Leme Presta. Tenho 81 anos, moro toda a vida, morei em Montemor. Então, o cônego fez parte da minha vida, porque desde que eu me conheci por gente, era o cônego siríaco e nossa família. Eu lembro do cônego, sempre ele com a batina, sentado, e a gente espiava, ele estava sentadinho lá na sacristia, ele olhava por cima do óculos quando a gente entrava, a gente não podia fazer barulho, e ele ficava sondando quem entrava e quem saía da igreja. A maior recordação que eu tenho do cônego como tio é dentro da igreja, né? Nos momentos que a gente, depois da missa, ficava conversando, depois da missa ele reunia todos os coroinhas, na onde ele dava, né, alguns objetos de lembrança para os coroinhas, dinheiro, moedas, e era uma farra, né? Ao lado da igreja aqui tem uma sorveteria, onde nós ganhava esse dinheirinho dele e ia para a sorveteria, todo mundo contente, chupar sorvete, aquela coisa da infância. Mas é uma infância muito marcante, uma infância que fica na memória de quanto ele fez para a igreja, quanto ele fez por pessoas, e quanto ele fez para a gente também, e quanto com a sua mensagem simples ele transmitia para a gente, né, no nosso dia a dia. Mas a gente foi crescendo, primeira comunhão, ele fez o meu casamento, ele batizou meus filhos. Então, uma coisa linda que a gente tem, o cônego passou a ser muito amigo da nossa família. Se uma filha começava a namorar, ele ia perguntar para o padre se estava bom, se aquele par era bom para casar. Sempre a opinião do padre para o meu pai era importantíssimo. E com isso eu criei uma amizade muito grande. Em 1959, foi inaugurado sob as bênçãos do cônego siríaco o prédio próprio do Ginásio Estadual de Montemor. O padre também foi professor, onde por muitos anos ensinava latim para as crianças.
É cogito ergo sum. Isso significa em latim, penso, logo existo, que foi uma resposta a uma questão colocada pelo professor padre Ciríaco, né, durante uma aula de religião, no primeira série do curso ginasial, no antigo colégio ginásio estadual Dr. Elias Massucci. Tinha 11 anos na época, que foi aluno dele, né, no ginásio, e me lembro da sua didática primorosa, né, postura exuberante, né, muita presença, e uma cultura geral, né, também muito pronunciada. Então ele perguntou para toda a classe, como nós sabemos que nós existimos, né? Então vários alunos responderam, ninguém chegou na resposta, que era penso, logo existo, né? Em latim, cogito ergo sum. Em francês, je pense, donc je suis. Pronunciada por René Descartes, né? Filósofo e matemático francês, cuja obra é publicada em 1637, O Discurso do Método, né? Então se revelava que, além do conhecimento religioso que ele tinha uma cultura geral, né? O cônego sempre gostou de participar de romarias. As festas em Montemor tem toda a história. Então, na festa de São Benedito era famosa em Montemor. 3 fins de semana e tinha o rei e a rainha. A banda ia buscar o rei e o cônego sempre junto. A banda ia buscar o rei, a rainha na casa, com as daminhas, com o cortejo, a banda tocando atrás. Então tem umas histórias lindas, Montemor. As festas, tinha a festa 3 domingos de festa, o leilão de lenha, ficava aquelas carroças cheias de lenha. Era maravilhosa as nossas festas. E o povo participava ativamente das festas. Foi um período de muita alegria, tem muita coisa boa para lembrar. Muita coisa boa. Muitas pessoas atribuem também a ele exorcismos, orações de libertação do mal. Uma coisa que eu me lembro também, eu não era coroinha, mas alguns colegas meus eram coroinha, então eu presenciei, ouvindo, né, vários exorcismos que ele praticou, né? Porque a pessoa que estava supostamente possuída, né, ele recebia, mas só que ele se trancava na sacristia para fazer o exorcismo, né? Então nós que ficávamos fora ouvíamos, né? Era uma coisa impressionante, a pessoa sair de lá totalmente diferente, né? Após a sessão de exorcismo. O padre, ele tinha esse dom, eu posso até chamar de dom, de exorcismo, ele era muito forte nisso. Ele era engraçado que quando ele recebia esse tipo de pacientes para ele atender, a pessoa não chegava até ele já percebia. Ele já você percebia a transformação dele. E era forte. Teve muitos casos que vinham de longe, veio gente até fora do país, na época. E muita gente fora chegava sem horário, já tinha terminado o horário, e mesmo assim ele atendia. Às vezes atendia até lá em casa, na casa paroquial, à noite. E era bem deprimente a situação. Mas era muito estranho o semblante dele, o jeito que ele se transformava. Você percebia que não estava nele. Foi muito chocante essa parte, chocante que eu digo, para ele, porque judiou bastante. Uma vez chegou até a quebrar o braço com das pessoas que veio procurar. Mas ele, normal, e a gente eu perguntava, como que aconteceu isso, tio? Não sei. Não me faça perguntas que eu não posso responder. Eu também não sei. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos que Jesus libertava as pessoas de muitos males espirituais.
A Igreja Católica acredita sim na influência que o mal pode ter na vida das pessoas. Acredita também na chamada possessão demoníaca. Eu tive a oportunidade também de ser coroinha do cônego siríaco. E nesses momentos dentro da igreja, nesses momentos como coroinha, eu presenciei um fato que ficou marcado para mim, um fato que logo após uma missa durante a semana, chega ao lado da igreja matriz uma perua Kombi, essa perua Kombi com uma mulher acorrentada e com 7 homens dentro dessa perua, aonde essa mulher entrou na igreja, acorrentada. Eu lembro do barulho que essas correntes faziam ao corredor da igreja, e o padre e o cônego siríaco recebeu ela na sacristia. E como nós éramos muito pequenos e nós não tínhamos visto, né, esses momentos de exorcismo, nós saímos da sacristia e ficamos numa porta ao lado assistindo tudo. E por pouco tempo, essa mulher sai da sacristia com o cônego, normal, conversando, abraçada com o cônego. Então foi um momento que ficou muito marcado para mim, na época que eu fazia parte, como coroinha, das missas durante a semana, final de semana, e tem outras passagens aí que são muitas também. Praticamente a gente ouvia muito falar. Eu só vi uma vez, para dizer que eu nunca vi, uma pessoa pulando no chão e ele com o crucifixo na mão, chamando o padre Eustáquio, que ele chamava muito, e foi falando e benzendo, e a gente com medo, porque a gente sentia medo, a gente não tinha experiência disso, nunca tinha visto. E a pessoa vai acalmando, e ele rezando, falando, e a pessoa demora, mas ele conseguia. Então isso para mim marcou. Uma vez só que eu presenciei mesmo. Estava na minha residência, casa paroquial, que eu residia também. Isso devia ser por volta de umas 9 da noite. Bateu na porta, eu fui atender. E ele estava na sala assistindo televisão. E era um pessoal de fora, de Brasília. Era um casal, um moço, uma menina dos 14 anos. Daí a mãe desse garoto falou, pelo amor de Deus, eu preciso do cônego urgente. Nós estamos desde ontem para encontrar Montemor, viajando, paramos para comer um lanche. Vê se ele nos atende. Eu vou ver com ele, mas eu não garanto. Mas já fui com a intenção de até pedir para ele atender. Daí eu cheguei na sala e falei, tio, é um pessoal de Brasília que está desde ontem procurando Montemor e encontrou agora. Diz que ela está com um caso muito urgente, se o senhor poderia atender. Tá, dá 5 minutos que eu mando entrar. Voltei, ele falou, ele vai atender a senhora assim. E entrou. Quando ele entrou com essa senhora, com o pai, com a criança e com esse moço, eu já olhei e vi que ele modificou. Totalmente. Que o padre ficou uma folha de papel, sulfite, branco. Ele chegou até esse moço. Engraçado que ele não fazia força no sentido, ele punha a mão na testa. Colocou a mão na testa, o moço pulava pior do que um frango. Ele estava totalmente tomado. A luta foi feia, muito feia. Presenciei tudo. Eu achei que o padre não fosse dar conta da situação, mas deu. Engraçado, a postura do moço quando chegou, a transformação depois que o padre benzia. Era tia. E outra, a pessoa voltava daquela situação, ela não sabia o que tinha acontecido para ela. Ela também não sabia. Era normal. Mudava a voz. Olha, usar o bem termo exato, era o demônio. Bom, e hoje, né, já passado tantos anos, já que ele faleceu em 90, ele faz muita falta, não só como um membro da família, como tio que foi, mas também como um pai espiritual aqui para toda a cidade de Montemor, né? O cônego siríaco realmente, ele deixou um legado muito grande aqui para a cidade de Montemor. Ele contribuiu muito, inclusive, para que Montemor se tornasse conhecida
logicamente por toda a sua atuação como cônego, não é? Com toda essa espiritualidade que ele tinha e tudo aquilo que ele representava. Residi com ele 35 anos. O último contato que nós tivemos foi em maio de 1990, quando ocorreu seu falecimento. Esse dia que ele faleceu, ele pediu para que eu levasse ele no médico, que não estava agendada essa consulta. Ele não estava se sentindo bem. Foi numa segunda-feira. No domingo, ele já teve uma queda, estava na casa, não celebrou, já fazia uns meses, estava sem celebrar, e na segunda eu levei. O médico abriu uma exceção. E chegamos aqui por volta de umas 6 da tarde, ele já veio bem debilitado, tomou os medicamentos, tive uns compromissos, tive que sair de casa, e voltei na minha residência por volta de 22 horas. E tinha o irmão dele de São Pedro, o tio Lico, que veio. Estava na sala com a tia Ida, que morava também junto. E eu entrei no quarto, como era sempre o que eu fazia. Só que eu senti uma diferença, por sempre quando ele chegava, ele me chamava. E aquele dia ele não chamou. Quando eu entrei no quarto, eu já percebi que ele havia falecido. Isso foi na segunda-feira. Seu falecimento deveria ter por volta de umas 9, 9h30 da noite. E logo em seguida já recebi um comunicado do padre que estava no lugar dele, suprindo as necessidades, que seria velado na matriz. Por volta das 2 da manhã, o corpo esteve na matriz, que ficou sendo velado a noite toda. E seu sepultamento ocorreu por volta das 4 da tarde do dia seguinte. E ele foi um dos meus melhores professores, certamente, né? Eu coloco entre os 10 melhores professores que eu tive em toda a minha carreira acadêmica, né? Pela didática, postura e motivação, né? Capacidade de motivação para os alunos. O que ele colocava era sempre que nós devemos duvidar de tudo, pesquisar e fazer experiências, né? Só então para chegar numa verdade, ou próximo a uma verdade, né? Olha, é duro não emocionar. Quando a gente começa a falar do cônego, a garganta já fica meio difícil de falar, porque só temos coisa boa dele. Eu, desde que fui aluna dele, convivi com ele, via ele no auge, vi ele ficando doente, vi o fim dele. Então isso é uma história, só coisas boas. Para nós ele era nosso esteio. Todas as coisas, vamos falar com o cônego, vamos correr falar com o cônego. A palavra dele sempre era a palavra final. Então a gente tem muitas saudades, mas só coisas boas que a gente lembra dele. Né? Eu quero lembrar dele, não naquela cama deitadinho no dia que ele morreu, que eu estava com a Solange lá, a sobrinha dele. Eu quero lembrar dele fazendo todas as coisas boas que ele fazia, mas tenho certeza que naquele momento que ele foi embora, tenho certeza que ele estava junto de Deus, pela beleza que ele fez, e foi a vida dele. E que ele, da onde ele está, eu tenho certeza que ele continua olhando por nós todos. No dia 8 de maio de 1990, na onde o cônego faleceu, nós recebemos essa notícia, foi uma notícia muito triste. E essa notícia, a cidade parou. A cidade parou e o prefeito da época fez um abaixo-assinado em toda a cidade para levar para o bispo, para autorizar que o sepultamento e o corpo dele ficasse na igreja matriz, aonde se encontra até hoje, ele é sepultado na igreja. E a multidão, né? A multidão tomou conta naquele dia. Então, conhecer a história do cônego siríaco, dos padres que por aqui passaram e da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio é entender o hoje da história, como as coisas caminham e como nós podemos olhar para o futuro com esperança. Quem não tem os pés firmes na história não sabe também onde quer chegar.
Chiriaco faleceu no ano de 1990. A cidade entrou em um estado de luto. Muitos lembram com muita clareza daquele dia triste. Hoje, os restos mortais se encontram sepultados no interior da igreja matriz. Mas o legado de fé, esperança e amor à comunidade que o paróquio deixou é algo que sempre será lembrado como uma das mais importantes vozes de Montemor.